Na parte 1 a gente abriu a ferida e fez as perguntas que doem. Agora, vamos entrar com a lente da ciência para entender o que muitos chamam de cérebro moral. Já adianto, não existe um interruptor de bem e mal na nossa cabeça. O que existe é uma rede complexa, que integra freios e acelerações, empatia e cálculo, impulso e consequência. Quando essa rede se desorganiza menos, seja por nossas escolhas, pelo contexto, pelo poder ou por nossas crenças, o terreno fica muito, mas muito escorregadio. Entender como isso funciona não é passar a mão na cabeça de ninguém, não é dar desculpa, é nos dar ferramentas para reconhecer os padrões perigosos antes que eles nos arrastem para o fundo do poço. Vamos começar pelos freios. Sabe aquela parte do cérebro bem na frente? O córtex pré-frontal. Ele é tipo o segurança da balada. Ele segura aquela vontade de fazer o que não se deve. Ele pesa os custos e os benefícios, avalia as consequências a longo prazo e compara o eu quero agora com o vou me arrepender muito depois. Mas quando emoções fortes como raiva, estresse ou até o medo da exposição pública tomam conta, essa balança pode pender para o lado errado. Não é que o freio some, mas a pressão em cima dele fica gigantesca. E ambientes onde todo mundo te aplaude onde a palavra não quase não existe. Esse sistema de freio é cada vez menos usado, e por isso mesmo, fica menos treinado. Mais fraco, ao lado desse freio, tem outra peça fundamental. A empatia. E olha, empatia não é uma coisa só. Existe a empatia afetiva, que é literalmente sentir a dor do outro, e a empatia cognitiva, que é entender o que o outro pensa. Pessoas muito focadas em controlar narrativas e manter uma imagem podem ter uma empatia cognitiva afiada menos. Elas sabem exatamente o que você pensa e como você reage, mas a empatia afetiva, a de sentir junto, diminui. Elas deixam de sentir o impacto do que causam. Essa combinação é perigosíssima, porque permite manipular sem sentir remorso. A ciência mostra que há um descolamento entre as redes do cérebro que processam a dor do outro e as redes que planejam ações. Em bom português, eu entendo você, mas não sinto você. Logo, eu uso você. Outra peça desse quebra-cabeça é como o nosso cérebro lida com recompensa e status. Quando alguém vive sob os holofotes, o circuito de recompensa recebe jatos constantes de validação. A dopamina, aquela substância do prazer, do isso vale a pena. Aprende a associar aplauso e aprovação à própria sobrevivência social. E aí, se preservar a imagem, vira sinônimo de segurança. Qualquer ameaça a essa imagem dispara respostas defensivas totalmente desproporcionais. De novo, não estamos dizendo, o cérebro me obrigou a fazer isso. Estamos dizendo que o costume, o hábito, moldou o caminho de menor resistência, e escolhas repetidas, dia após dia, pavimentam essa estrada, até que ela pareça ser a única possível. É aqui que entram os atalhos mentais que nos enganam. Lembra da dissonância cognitiva que a gente falou na parte 1? Aquela dor interna que sentimos quando nossas ações e crenças não batem. Para fugir dessa dor, a mente cria justificativas. Um dos modelos mais sólidos para explicar isso é o do desligamento moral. Ele aparece em frases e posturas que a gente vê todo dia. Por exemplo, trocar o nome do ato por um rótulo mais suave, tipo, foi só uma briga. É um problema particular. Ou comparar com algo supostamente pior para relativizar. Mas fulano fez pior. Não foi tão grave assim. Outros exemplos são: deslocar a responsabilidade me mandaram fazer, foi a situação que me levou a isso. Diluir a culpa no grupo. Todo mundo sabia. Ninguém fez nada a minimizar o dano. Nem machucou tanto. Desumanizar a vítima. Ela não presta. Ela mereceu. E o clássico culpar a própria vítima. Ela provocou. Isso não é filosofia barata, pessoal. São mecanismos descritos em décadas de pesquisa e que se repetem de forma assustadoramente consistente em contextos de abuso e violência. Soma-se a isso um viés que todos nós temos. O viés de confirmação, quando uma pessoa constrói uma identidade pública de herói, de bom moço. Ela começa a preferir informações que protejam essa identidade e a rejeitar tudo que a ameace. A memória, que deveria ser um arquivo fiel, vira uma sala de edição. Ao relembrar eventos, a mente destaca o que convém, apaga o que é incômodo e reescreve a cena com uma luz melhor. A ciência chama isso de reconsolidação da memória. Nossas lembranças são maleáveis, principalmente quando mexem com a imagem que temos de nós mesmos. A cada nova edição, a história interna fica mais convincente e mais distante da realidade. Agora,
Vamos olhar o contexto. O poder tem um efeito típico sobre o cérebro. Ele estreita nosso foco para os nossos próprios objetivos e reduz a atenção que damos aos outros. Não é um destino, é uma tendência. Quanto mais alto o pedestal, mais silenciosos ficam os nãos ao nosso redor, e mais rápido se formam aquelas câmaras de eco, onde só entram elogios e justificativas. As pessoas que dependem do seu brilho, do seu sucesso, começam a validar qualquer narrativa que mantenha o seu sol aceso. O resultado é um ambiente que recompensa soluções rápidas e pune quem levanta um alerta. Nessa atmosfera, ter coragem moral custa caro, e ser conivente rende dividendos. E vou repetir. Isso não tira a responsabilidade individual, apenas explica por que a escolha certa vai ficando. A cada dia, mais difícil para quem já se acostumou a não ter que escolher. E ainda tem os estados quentes de emoção. Raiva, ciúme, medo da exposição, a sensação de perda de controle. Nesses momentos, o cérebro bota o pensamento de longo prazo em segundo plano e grita: resolva isso agora. O problema é que resolver agora, sob raiva e medo, quase sempre significa pegar um atalho com violência, mentira, ocultação. Depois que a tempestade emocional passa, a mente entra com a racionalização para salvar a autoimagem. E o ciclo se fecha. Emoção desregulada, ação impulsiva, e uma justificativa elegante para contar, para si mesmo e para os outros. Se isso dá certo uma vez, a mente aprende que esse atalho funciona, e ele vira um hábito. Você percebe como cada peça se conecta, freios internos enfraquecidos, empatia afetiva desligada a um circuito de recompensa, viciado na própria imagem, o desligamento moral, como ferramenta, o viés de confirmação, editando a memória um contexto de poder que aplaude e silencia emoções quentes, pedindo atalhos e a racionalização para embelezar o estrago. Não precisamos de diagnósticos psiquiátricos para entender a arquitetura desse deslizamento moral. Precisamos de atenção ao padrão. E como você pode reconhecer isso cedo, no seu dia a dia? Ouça a linguagem. Preste atenção em rótulos que diminuem a gravidade dos atos, a comparações que relativizam, a frases que jogam a culpa na vítima, a expressões que tratam pessoas como objetos. Observe-se. Ao ser confrontada com fatos, a pessoa reage com um ataque e não com reflexão. Note-se, o entorno dela virou uma plateia de aplausos, e se quem discorda, é expulso do círculo. Repare se há uma rotina de pequenas mentiras que preparam o caminho para a grande mentira. São microalertas que, somados, contam uma história. E lembre-se, nada do que dissemos aqui transforma a biologia em desculpa. A rede que chamamos de cérebro moral é plástica. Ela muda. Ela se fortalece com escolhas conscientes, treina com limites, amadurece com humildade, se desregula com a impunidade e se recupera com a verdade. Essa é a má notícia e a boa notícia ao mesmo tempo. A má é que não existe álibi neurológico. A boa é que sempre há um caminho de volta para quem decide pagar o preço de olhar para si mesmo com dureza e responsabilidade. A ciência nos leva até aqui. Ela ilumina os circuitos, descreve as tendências, revela os vieses, mas ela não responde sozinha à pergunta que mais nos interessa: como construir um caráter que resista ao pedestal, ao medo e ao impulso. É por isso que na parte 3 vamos buscar o que a filosofia chama de hábito, virtude e poder. Vamos conversar com Aristóteles sobre como a repetição nos molda, com Nietzsche sobre o abismo que devolve o olhar, e com pensadores modernos sobre como criar uma ética que nos impeça de escorregar. A ciência mapeia o terreno. A filosofia nos dá a bússola. E antes de você ir, um aviso direto. Se você não se inscrever agora e não ativar o sino, há uma grande chance de o YouTube não te avisar quando a parte 3 sair. E você vai perder a peça que liga o mapa da ciência à bússola da filosofia. Sem essa ponte, muita coisa que explicamos hoje fica sem aplicação prática. Comente aqui embaixo, quero a parte 3, e me diga qual conceito filosófico você quer ver aplicado. Hábito, virtude, poder ou abismo? E compartilhe este episódio com alguém que acha que biologia explica tudo ou que filosofia não serve para nada. Essa pessoa pode estar a um passo de evitar um erro grave. Não fique para trás nesta conversa. Perder essa próxima etapa é abrir mão de ferramentas que podem mudar como você lê as atitudes no seu trabalho, na sua família e em você mesmo.